Se não me engano, essa dica quem escreveu foi o Dan Moore, porque a galera ainda usa muito. E assim, por incrível que pareça, eu vejo muito um não entendimento, por exemplo, do conceito de DevOps. Eu vejo que a galera fica muito, não, DevOps, o que deveria ser, né? Foi um cargo, depois virou a ideia de eliminar o time de operações, e o que deveria ser justamente uma cultura ou metodologia para que os dois trabalhassem juntos, né? Os desenvolvedores com o time de operação. Não é nenhum para ocupar o trabalho do outro, nem vice-versa. Mas na minha visão, é que tá difícil, cara. Eu acho que vai demorar um pouco mais aí, uns 2 anos para a galera, opa, eu consigo usar alguma coisa da service em vez de fazer meu próprio Kubernetes, por exemplo. Uhum. Ou eu não sou Netflix, alguma coisa nesse sentido. Pergunta do Emerson, deixa eu pôr na tela aqui, ó. Ele falou: meu receio com o NoSQL é criar uma feature usando ele para persistência e posteriormente surgir algum requisito que não consiga atender com ele. É um bom ponto, mas você também vai ter isso com relacional, não? Imagine que eu quero... nesse momento eu preciso armazenar a estrutura que não é bem definida. E essa estrutura tem uma árvore muito grande. Então, não posso falar nome nem exemplo, senão vai ficar claro para o cliente que eu estou falando. Mas imagine que você tem que fazer integração entre bancos. Os bancos ainda utilizam muito arquivos ou arquivo JSON agora. E a hierarquia, em alguns casos, dependendo da contabilidade, estão falando de 10, 15 graus de hierarquia. No relacional significa 15 joins, 15 tabelas diferentes. Para o MongoDB, por exemplo, ele possui esquímulas, você consegue colocar ele como um único documento. Autocontido, mas um único documento. Ou então imagine que o seu negócio agora vai ter essa integração com o AI. Você naturalmente vai usar um outro banco. Então eu não acho que o NoSQL vai ser diferente de qualquer outra ferramenta de software. Claro. Esse ponto ele não atende, sim, mas o relacional também não atende. O Java tem coisas que não atendem, o Kubernetes tem coisas que não atendem, e segue o fluxo. Uhum. Boa. Legal. Vamos em frente aqui então. Cara, vamos falar um pouco de framework. Você participou da criação do JNoSQL, que depois virou Jakarta NoSQL. Agora temos o Jakarta Data também. Fala um pouquinho desses projetos assim e por que é interessante a gente ter framework, né? Quando a gente fala de tanta solução diferente, com modelagens diferentes, com tecnologias diferentes. Qual o grande papel dessas APIs, desses projetos aí que você tem trabalhado? Sim, acho que primeiro é importante conceituar tecnicamente o que é Jakarta, né, Helder? Então, assim, Sim. você está andando na rua, alguma coisa cai, Você a outra Jakarta. pessoa vê, você aproveita e Jakarta. Além Exatamente. disso, é muito importante falar isso. Além disso, tem essas especificações, né? Porque elas são importantes. A camada de persistente ficou muito mais forte agora com essa afluência da filosofia de persistência poliglota. Eu falei ontem, eu vou repetir rapidamente, né, o que é persistência poliglota. A ideia é justamente eu conseguir me adaptar, assim como uma pessoa poliglota. Então, por exemplo, o Helder vai para os Estados Unidos e consegue falar inglês com os americanos. No Brasil, ele fala português com os brasileiros. E na América Latina, ele vai falar espanhol com os hispanohablantes. Aí não tem, né, em português, né, faladores de espanhol. Não tem alguma coisa nesse sentido. Os latinos. Os latinos. Aí que parece que estamos latino, né? Não. Nossa. Ele não tem limites, pessoal. E eu consigo me adaptar a cada cenário, né? No caso, o Helder consegue se adaptar a cada cenário. Um cenário que precisa do inglês, eu vou fazer isso. Hispânicos, obrigado, Bruno. Valeu. Sabia que tinha essa palavra. Isso acontece também com o banco de dados. Tem o Maslow, que é o criador da pirâmide de Maslow, ele também tem uma lei que fala muito da lei de instrumento. E o que é essa lei do instrumento? Ele fala que a pessoa que só conhece a única ferramenta tende a ficar acostumada e ficar condicionada por ela. E foi daí que surgiu a célebre frase que se você só conhece o martelo, todo parafuso é um prego. E esse é um conceito de 1600 e alguma coisa, tá? Então Maslow é bem antigo. E isso a gente reflete também no mundo de engenharia de software.
Com relação às especificações, com essa filosofia, está surgindo no NoSQL, justamente o foco é de banco de dados não relacional. É um desafio muito grande nessa API. Então, a gente começou muito grande, veio reduzindo o escopo. Agora criou outra, que é justamente a Jakarta Data. E agora está indo para uma outra especificação, naturalmente não agora, que é a Jakarta Persistence Language, que é justamente uma linguagem comum Java entre o banco de dados. Então, o objetivo disso é refletir cada vez mais as necessidades do mercado. E se resume a não uso apenas relacional. Eu posso usar relacional, agora estou usando outras ferramentas. E o grande ponto é que eu uso o conhecimento que eu já adquiri previamente para essa especificação. Então, por exemplo, o Gavin King, ele é uma das pessoas mais ativas no meu time. E ele é o criador do Hibernate. Ele ajudou no Quarkus. O time do Quarkus está revisando e já implementando. O time do Micronauts, junto com o Green, eles já estão revisando e implementando esse tipo de coisa. Então, assim, a necessidade deles, né, porque a gente usa frameworks, primeiro, é maturidade, não precisa reinventar a roda, não precisa errar novamente onde a gente está errando, e o melhor, né, carga cognitiva, eu consigo evoluir muito mais rápido nesse sentido, né? Não preciso fazer reintegração novamente, já está lá, usa algumas anotações e está lá pronto. Muito bom. E, cara, onde que é os limites entre o Jakarta NoSQL e o Jakarta Data? O que um se propõe, o que o outro se propõe? Assim, o Jakarta Data tem a ver com o JPA, ou, enfim, os três aí, os três caras de dados que a gente tem hoje. Hoje eu trabalho nas três, vai surgir uma quarta, tá? Possivelmente. Jakarta Data, você pensa muito nas camadas de persistência, então ela é mais genérica e ela vai trabalhar com os patterns. O que eu quero dizer com isso? São aqueles padrões de projetos que são comuns entre os bancos de dados. Por exemplo, a gente vai começar agora com o repository, que é aquela definição lá do Eric Evans do DDD. Pode ter Data Access Object, pode ter Data Mapper, pode ter alguma definição de Data Transfer Object, por aí vai. Então, tudo aquilo que tange persistência comum entre os bancos de dados fica em Jakarta Data. Tá. Relacional ou não relacional? Não relacional. Comum, cross database, tá lá. Tá bom. Depois temos as especializações. Então, por exemplo, temos o NoSQL, para focar em NoSQL, e o Jakarta Persistence, né? O JPA, ele justamente vai focar nos bancos de dados relacionais. Então, temos esse triângulo. O Jakarta Data, o comum entre todos, o Commons API, e as especializações. JPA para um lado, NoSQL para o outro. Legal. Então eu posso usar, por exemplo, o Jakarta Data junto com o JPA ou junto com o NoSQL. Sim, você pode. Maravilha. Legal. Maravilha. Cara, você tem mais um capítulo aqui no livro de um assunto que você acabou de mencionar um pouco sobre design patterns, né? E aqui eu vi um lugar interessante que você fala de monólitos, né? E é interessante porque quando a gente fala de NoSQL, tende-se a pensar em coisas mais distribuídas, né? Aquela história. Como que é isso? Assim, como a gente usa NoSQL com monólitos também? Não usa? É só distribuído, não é? Fala um pouco de design patterns também. Sim, sim. Do design, eu falo muito focado nos bancos de dados em gerais, né? Naturalmente focado para NoSQL, então você pode usar o CQRS, que é um padrão que já está no mercado, né? Então você você recebe o input de leitura de uma forma e escrita de outra, tá? Então assim, tá tudo bem. Eu costumo brincar que o CQRS nasceu com o NoSQL, né? Então antes de nascer o CQRS, a gente já fazia, ou antes de ficar popular o CQRS, a gente já fazia isso com grande frequência. Depois eu falo um pouco da diferença de data-driven design e também o domain-centric design, todo esse tipo de coisa eu falo, aí eu começo a comparar o DTO, o Data Access Object, o Repository, todos esses padrões.
E no fundo eu falo, olha, tudo tem trade-off, analisa esse aqui vai para um lado, vai para o outro, toma cuidado. Eu coloco muito aonde eu errei, tá? Assim, então, assim, vocês leram o livro, vocês vão saber, ó, esse bobo aqui já errou nesse ponto, vou tentar não errar nesse ponto que ele errou também. Maravilha. Deixa eu ver, deixa eu ver um pouquinho do chat aqui. O Agirão, deixa eu ver aqui, ele colocou 2. Tá, vamos ver aqui. Ele coloca o seguinte: vejo bancos NoSQL desde que migramos para a web dentro de um contexto de load balance. Precisamos utilizar uma primeira solução NoSQL como Redis.